Um estudo concluiu que o Google favorece o site de campanha da candidata democrata Kamala Harris nas buscas relacionadas à corrida presidencial. O relatório foi produzido por uma empresa de análise de meios de comunicação no início do mês. O estudo avaliou as buscas por informações sobre a corrida eleitoral. Ao procurar pelos nomes dos candidatos no Google, os pesquisadores concluíram que o site da campanha de Kamala Harris aparecia em terceiro lugar na lista de resultados, enquanto a página da campanha de Donald Trump surgia em sexto lugar. Segundo os especialistas, o site da democrata aparecer antes nos resultados de uma busca pode caracterizar privilégio. O Google rejeitou qualquer tipo de manipulação em favor de Kamala Harris. Segundo um porta-voz da empresa de tecnologia, os sites dos dois candidatos aparecem constantemente no topo das listas de consulta. Em discurso direcionado à classe média, a candidata apresentou as propostas que tem para a economia do país. Do lado republicano, Donald Trump falou sobre as supostas ameaças de morte que recebeu do Irã, como mostra o repórter Tiago Nolasco. Em comício na Carolina do Norte, nesta quarta-feira, o republicano disse que, se fosse presidente, explodiria o Irã em pedacinhos, caso o país tivesse como alvo um candidato americano. A equipe de campanha de Trump divulgou informações que seriam do serviço de inteligência sobre um plano concreto do Irã para matar o ex-presidente. O Irã nega qualquer tentativa de interferência nas eleições americanas. A segurança dos candidatos Donald Trump e Kamala Harris poderá ser reforçada. O Congresso americano aprovou definitivamente o projeto que prevê o mesmo nível de segurança presidencial para os principais candidatos à Casa Branca. Agora a lei aguarda a sanção do presidente Joe Biden. Uma investigação do Senado americano apontou falhas do serviço secreto na tentativa de assassinato de Trump em julho, na Pensilvânia. O relatório indica que os rádios dos agentes não funcionaram. Além disso, a equipe de drones não sabia usar o equipamento. E a chefe da operação não chegou a ser alertada sobre uma ameaça identificada 27 minutos antes dos tiros. Trump anunciou que vai voltar ao local do atentado no dia 5 de outubro. E quem chega para fazer uma análise é o Ricardo Cabral, que é especialista em estratégia e segurança internacional. Ricardo, boa tarde. Você sabe que você é sempre bem-vindo aqui no Conexão Record News. Eu começo perguntando sobre essa fala do Trump. Eu imagino que numa campanha eleitoral como essa, né, para a presidência dos Estados Unidos, tudo é muito bem pensado. Cada fala tem um porquê. O que a gente pode entender dessa fala do Trump, hein? Boa tarde a todos, boa tarde, Kelly. A questão com o Trump, ele é imprevisível, né? Teoricamente, você está certa, mas vindo do Trump, a gente sempre espera uma declaração dessa, que não tem sentido político. Como é que você, a partir do serviço secreto, dados de inteligência, né, que provavelmente ainda tem de ser confirmados, você vai iniciar um ataque preventivo a um país. Mas vindo do Trump, a gente sabe que ele é intempestivo, né? Imprevisível. Essas declarações fazem parte, inclusive, da retórica dele de campanha. Né? E nós estamos, Kelly, numa disputa muito acirrada. Vocês dão notícia aqui todo dia, eles estão disputando a margem de erro. Está muito próximo um do outro, 49, 48, chega a 48, 47. Então, a disputa é muito intensa. E eles, né, estão cada vez com a retórica mais afiada um contra o outro e fazendo acusações extremamente duras. Exatamente. E olha, cada um tem um posicionamento bem diferente do outro em relação, por exemplo, às guerras. Vamos falar, inclusive, sobre o leste europeu, Ricardo, porque um ataque russo deixou 2 mortos e 19 feridos em uma cidade no leste da Ucrânia. Prédios, lojas e carros foram danificados. Policiais ajudaram nos resgates de moradores que ficaram presos nos edifícios. Ainda não se sabe se há mais vítimas sob os escombros. A cidade de Kramatorsk, que fica a cerca de 20 quilômetros da linha de combate ativa, sofre ataques russos com frequência desde o começo da guerra. Acho importante a gente pontuar aqui que numa semana onde os holofotes se voltaram para a ONU, com vários discursos sobre a paz, a gente vê que o Putin não vai parar. O Zelensky, inclusive, estava presencialmente lá na Assembleia Geral pedindo mais apoio do Ocidente. Aliás, é graças a esse apoio, né, que a Ucrânia resiste, Cabral.
Existe uma linha de frente ali no Donbás, né? Basicamente na cidade, basicamente em Donetsk, que vai de Kupiansk a Ugledar. É uma linha de frente grande, né? Atualmente, os esforços russos estão concentrados em Prokhovsk, que é Prokhovsk, Torensk, que são cidades chaves. O Ugledar é uma cidade que está caindo, né? Kupiansk e Kramatorsk seriam as próximas cidades. E esse você está vendo, isso é só o começo do que os russos vão fazer. Eles chamam isso de nivelar o terreno, né? Isso já é o início da campanha para Kramatorsk. Ou seja, intensos bombardeios de artilharia, né? Os ucranianos já deveriam ter começado a retirar esse pessoal, retirar o pessoal civil, né? Isso é uma retirada forçada, porque os russos vão bombardear duramente. Eles começam bombardeando justamente os edifícios em cima dos andares mais elevados para aterrorizar a população e provocar a retirada. E, em seguida, começa a atacar duramente para derrubar isso tudo aí. Isso aí tudo vai virar ruína em algumas semanas. Pois é, e historicamente, né, quem cede espaço não tem garantia de paz, não é verdade? Esse é um dos argumentos do Zelensky, que não adianta um acordo nesse sentido, né? Não, o que está acontecendo, o Putin, nós estamos percebendo que agora nós estamos em duas frentes bem definidas, né? Nós temos ali Donetsk, onde o objetivo é chegar na fronteira. Você tem essa linha de cidades que eu falei, que vai de Ugledar a Kupiansk. Chazov Yar é uma cidade importante. Os russos voltaram a pressionar bastante lá. E você tem Kursk, onde eles estão empurrando os ucranianos de volta para a fronteira. Lembro que lá em Kursk os ucranianos invadiram, chegaram a tomar 12, 15 quilômetros do território russo, estão sendo expulsos, e os russos estão avançando em Volchansk, que é vamos dizer assim, uma região, é umas cidades em frente a Kharkov, tá? Então o russo vai avançar ali, já está concentrando tropas numa outra cidade, numa outra região, né? E em frente à cidade de Zaporizhia, e o eixo ali deve ser para Zaporizhia e Dnipro, que devem ser a ofensiva agora de outono e inverno que os russos vão fazer. Kelly, eles não vão parar. O Lavrov falou ontem que o Ocidente não entende que a Rússia não para e não pode ser derrotada. Essas são as palavras dele. E a Rússia vai com tudo agora nesse período do final de ano. Pois é, e inclusive vamos então adicionar aí uma nova informação, porque a Polônia diz o seguinte, que se por um acaso acontece uma vitória russa, a Polônia vai declarar guerra contra a Rússia. A Polônia faz parte da OTAN e a Polônia, inclusive, tem aumentado, né, Cabral, muito o seu investimento militar, né, dentro da OTAN. Passou de 2% para 3% e agora pretende 4%. É isso? Me corrija se eu estiver errada. Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Não, a Polônia está no Distrito Norte, né? Em frente à Polônia tem 700 mil soldados, né? Tem pelo menos 12 divisões blindadas. Né? A Polônia, e ela não pode, se ela atacar os russos, ela não pode invocar o artigo 5º da Carta da OTAN, do Tratado de Bruxelas. Ela não pode fazer, Tratado de Washington, se não me engano. Ela não pode fazer isso. Então, eu acho que é mais uma bravata. O Donald Tusk e o pessoal polonês, né, os poloneses estão fazendo, e eles, os lituanos, sempre estão provocando a Rússia, né, e isso, acredito que os russos ali não se preocupam. O mais preocupante, né, são as declarações de ontem, né, que o Putin deu com relação ao uso, né, a mudança na doutrina de emprego de armas nucleares. Isso foi realmente muito preocupante. Mas será que é mais uma vez o Putin falando desse uso de armas nucleares, né? No momento em que a Rússia ela é bastante criticada na ONU, você acha que pode ser aquela coisa do discurso ou a gente corre um risco real? Porque realmente, toda vez que se fala em arma nuclear, todo mundo apavora, né? Sim. Olha, Kelly, eu não pagaria para ver. Né? Os russos têm pelo menos 300 mísseis nucleares, né? Bem perto, né? Eu fico imaginando, olha,
são mísseis Kinzhal, que é um míssil hipersônico, tem o míssil Zircon, tem um Iskander, né? Você tem muita coisa perto, né? Ali, né? Então, é uma coisa inimaginável. O Londres está 10 minutos, se tanto, de um ataque nuclear russo. Isso eu estou partindo do pressuposto que eles vão atacar o território russo, né? Mas Kaliningrado, então Kaliningrado ele fecha ali o Báltico, né? E coloca toda a Europa no seu alcance com mísseis de 1.500 quilômetros. Eu não gostaria de testar essa linha vermelha dos russos. E você tocou num ponto fundamental, que é essa questão da Europa, né? Existe um temor hoje nos países europeus sobre um possível avanço russo para outros países. Pelo andar da carruagem, Cabral, você acha que essa é a intenção mesmo do Putin? Conquistar cada vez mais território? Olha, vamos olhar só para a Ucrânia, né? Você está com a área, você praticamente tomou a área, o Putin está tomando a área mais rica da Ucrânia. O que falta ali, né? O que falta é Kharkov, que é uma área extremamente rica, a segunda cidade da Ucrânia. Falta um oblast, né? um estado chamado Dnepropetrovsk, que tem lítio, talvez o maior reservatório de lítio da Europa. Tem Dnipro e tem Zaporizhia, que são territórios. Zaporizhia falta um pedaço para conquistar, ele conquistou mais ou menos metade, falta outra metade. E Dnipro. Essas são as áreas mais ricas da Ucrânia. Eu nem comecei a falar de Chernikov e Sumi, né? Então, são áreas que, assim, em termos estratégicos, para você se proteger, teoricamente, ele deveria ir até o rio Dnieper. Você toma todo o leste, que é uma área russófona, e isso parecia o começo, lá no começo das operações. Mas, como nós estávamos falando das eleições americanas, caso Trump ganhe, ele tem a possibilidade de tentar um acordo, tipo as Coreias, né? Você congela ali a linha de frente, você faz um cessar-fogo, uma zona desmilitarizada, assume determinados compromissos e congela o conflito. Porque eu acho que você tem razão, que o Putin não vai parar, ele vai tomar metade da Ucrânia, se ele tiver a oportunidade. Pois é, né? E o Trump tendo posicionamentos diferenciados em relação ao atual governo, né? Vamos ver se pode acontecer se ele ganhar. Agora, voltando a focar no Putin, Cabral, qual é a sua avaliação, então, sobre essa expansão russa? Eu pergunto o seguinte, porque vários analistas internacionais dizem o seguinte: uma prova que o Putin não vai parar é porque, se ele fosse parar, ele já teria feito isso lá em 2014 com a Crimeia, né? Ele se diz que ele foi enganado pelos acordos de Istambul, né? Quando eles estavam negociando com o Zelensky, na verdade, queriam que o Zelensky saísse do governo e entrasse um governo mais favorável aos interesses russos. E aí, segundo alguns analistas e algumas informações, o Joe Biden e o Boris Johnson, que era então o primeiro-ministro do Reino Unido, interferiram para que o Zelensky, fornecendo meios, né, para que o Zelensky resistisse. E ele considerou isso uma afronta e conseguiu. Mas veja, o equilíbrio na Rússia é sempre um equilíbrio instável. A economia vai crescer esse ano, né, segundo a gente está vendo aí, pode chegar a crescer a 4%, o país está em pleno emprego e eles estão em guerra. E o efetivo ali para... esse talvez seja o maior fator de limitação na Ucrânia, o efetivo russo. Eles não conseguem aumentar muito as suas forças armadas, aumentaram marginalmente 150 mil homens, que não é grande coisa. Ali para a Ucrânia precisaria, para fazer isso que eu falei, o dobro de tropas, pelo menos. E ele não pode mobilizar a sociedade, tanto assim que ele não declarou guerra. Ele falou que é uma operação especial, e a operação especial, Kelly, é defensiva, ela não é ofensiva. Para os russos, eles estão se defendendo. Pois é. Olha, eu vou falar uma coisa para você, é tão triste, né? Porque essa guerra já passa de 2 anos e meio, com muita gente morta, entre elas crianças e mulheres e famílias separadas, uma tristeza. Mas foi muito bom te ouvir para a gente entender o momento atual desse conflito. Obrigada, viu, Cabral? Uma boa tarde para você, até a próxima. Obrigado
Obrigado, boa tarde, até a próxima. Até.